Fala, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ridley, sou estudante de medicina da turma 13 da UFOB, sou monitor de vocês de farmacologia 1. E agora a gente dá seguimento aos tópicos de farmacocinética, né? Entrando na parte de metabolização. É um pouquinho maior, então vou tentar não ser tão lento aqui, né? Apesar de que vocês podem aumentar a velocidade do vídeo, beleza? Os dois principais pontos são a definição e os processos que são envolvidos na metabolização. Aqui tem algumas questões, mas fica aí para monitoria prática. Mas que as questões, se vocês quiserem achar, vocês podem achar no site StatPills, né? Como eu já falei para vocês, que é esse aqui. Vocês pesquisam um tópico, por exemplo, metabolismo ou biotransformação, em inglês, né? E aí vocês colocam StatPills e procurem por questões lá. Tá? Tranquilo? Seguindo, a gente tem a definição. Definição da metabolização é basicamente que é um processo hepático, biliar ou renal para transformar o fármaco. Existem outros tecidos que eles fazem a metabolização, sim, mas aqui a gente vai falar principalmente do hepático, que é o mais importante, certo? Aí a gente... O termo biotransformação ele é mais comum no inglês, ou seja, você traduz o documento, ele vai estar como biotransformação, mas eles são sinônimos, tá? Vale um e o outro. Então, sabendo que a biotransformação, o metabolismo, são processos hepáticos, renais, biliares, que vão envolver alterações no fármaco para ativar ou desativá-lo, a gente pode dar seguimento para os processos propriamente ditos. Só que, um adendo, a maioria dos fármacos que a gente vai estudar vão precisar de uma desativação. Eles vão ser transformados em mais polares para serem excretados. Mas existem sim fármacos que são ativos pela metabolização, entendeu? Isso aí a gente precisa estudar cada fármaco de um jeito diferente. Os processos que envolvem são cinéticos, processo de biotransformação, e que envolve a fase 1 e a fase 2, e aqui a gente tem algumas questões, tá? Os processos cinéticos talvez sejam os menos importantes para a gente, mas eles dizem respeito, isso aqui vocês não precisam decorar, né? Mas fiquem cientes. Eles dizem respeito, por exemplo, à quantidade de enzimas que a gente vai utilizar para metabolizar. O de primeira ordem, eles dizem respeito ao aumento da quantidade de droga, de fármaco, mas que a gente sempre tem uma quantidade de enzima para degradar esse fármaco. Então, por exemplo, é como se a gente gastasse o número de enzima sempre proporcional à quantidade de fármaco. Eu sempre vou gastar 50 enzimas para 100 fármacos. Então, para 50 fármacos, eu vou gastar 25 enzimas. Então, é sempre essa relação, tá? Por isso que a gente mantém um tempo de meia-vida mais certinho. Tranquilo? É meio que um mecanismo do corpo economizar energia, economizar matéria-prima, né? Economizar as enzimas. E aí, esse aí é a maioria dos fármacos que a gente tem para o nosso corpo. Por exemplo, a dipirona, o ibuprofeno, por aí vai. Os de ordem zero, a gente vai ter que as enzimas elas vão ser totalmente recrutadas. Aí isso pode acontecer tanto porque tem poucas enzimas, e aí no caso a gente vai ter que recrutar o máximo de enzimas de qualquer modo, ou pode ser para a degradação mais rápida possível. E aí isso aí pode acontecer, por exemplo, com álcool, com ácido acetil salicílico. E aí a gente não vai ter um tempo de meia-vida tão cravadinho. E aí, por exemplo, a gente pode pensar, se eu coloquei 100 de álcool, vou gastar 80 de enzimas. Coloquei 200 de álcool e eu só tenho 80 enzimas, só gasto 80 enzimas, certo? E o mesmo vale para o inverso. Coloquei 100 de álcool, 80 enzimas. 50 de álcool, 80 enzimas, certo? A biotransformação, que são... Essa aqui é já a parte mais importante. A biotransformação diz respeito aos dois metabolismos que a gente conhece, né? O metabolismo de primeira passagem e o de segunda passagem. São os dois mais importantes. O metabolismo de primeira passagem é a primeira passagem do fármaco no fígado, e aí a gente tenta deixar o fármaco mais polar. Lembrando, eu vou falar aqui basicamente para excreção, para facilitar a excreção. Não vou falar de ativação de fármaco, tá? Mas a ideia é, você vai passar o fármaco no fígado, algumas enzimas vão atuar nesse fármaco, vão deixar mais polares, facilitar que o fármaco seja excretado na urina, nas fezes e na bile. Beleza? Desculpa. E aí a gente vai ter que memorizar, né? Algumas questões que costumam cobrar da gente os três nomes principais, que são hidrólise, oxidação e redução.
Um macete, só lembrar. Fase 1 é mais fácil e a fase 2 é mais difícil. A fase 1 vai envolver mais quebras e alterações de polaridade por mexer no NOx ali, quem quiser lembrar da física. E a fase 2 está mais ligada a colocar radicais ali, estruturas ali, no meio do fármaco para ver se ele vai embora de vez. A principal família envolvida é a família da CYP450, que é citocromo C, citocromo P450, mas existem outras, e existem polimorfismos, alterações da estrutura que podem favorecer que o indivíduo degrade mais fácil o fármaco e por isso o fármaco perca o efeito mais fácil. Então, por exemplo, você pode ter um indivíduo que ele degrada muito facilmente um anestésico. Então, o tempo de anestesia dele ali vai acabar muito rápido. Então, ele pode acabar tendo dor intraoperatória, por exemplo, certo? Aí, a gente tem alguns fármacos que também vão afetar na atividade da CYP. Alguns deles são fenobarbital, rifampicina, carbamazepina, fenobarbital é anticonvulsivante, carbamazepina, eu acho que também é um anticonvulsivante, e a rifampicina é um fármaco utilizado para o tratamento, um antibiótico utilizado para o tratamento de tuberculose, um antibiótico usado contra micobactérias, né, no caso. E aí, eles ativam mais a CYP, e por ativar mais a CYP, eles vão degradar mais os fármacos, certo? Existem fármacos que também inibem a CYP, exemplo, cetoconazol, ritonavir e a eritromicina. A gente pensa no cetoconazol em uso concomitante, tá? Não vai pensar em um uso mais tardio. Então, por exemplo, estou tendo infecção fúngica, estou usando um cetoconazol, e aí eu não sei até que ponto a gente pode expandir isso para a classe toda dos antifúngicos, mas guardem o cetoconazol. Ritonavir é um antiviral também. Também não sei até que ponto a gente pode expandir para a classe toda, né, dos antivirais. E é muito importante que a gente sempre lembre que geralmente os pacientes que precisam de uma multifarmácia são os pacientes que estão mais lascados, então a gente tem que ter mais cuidado. Então, geralmente o paciente vai estar em uso de varfarina, a maioria das questões a gente vai ver, eles estão em uso de varfarina, seja porque eles fizeram a troca valvar, seja porque eles fizeram um implante de aorta, de arco de aorta, alguma coisa assim, ou porque eles têm um quadro de arritmia atrial, seja desfibrilação atrial, que gera quadros de arritmia e favorece coágulos. Outro nome também é fibrilação atrial, tá? Mesma coisa do que eu falei agora. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente utiliza um fármaco que inibe a CYP, a gente aumenta o efeito do fármaco. Por exemplo, eu utilizei o cetoconazol concomitante a dipirona. Só um exemplo não letal. Se eu estou usando cetoconazol ao mesmo tempo que a dipirona, é possível que o efeito da dipirona dure muito mais, porque ela não está sendo quebrada pela CYP. Agora, se eu utilizo, por exemplo, um fenobarbital juntamente com uma dipirona, é possível que o fenobarbital aumente tanto o efeito da CYP que toda vez que a dipirona vai ser metabolizada é muito rápido. Então a gente acaba quebrando o efeito da dipirona. E isso pode se expandir para os outros fármacos, tá? Agora lembre, não é só hepático. Existem CYPs em outros tecidos, mas como eu falei, o mais importante aqui é o hepático para a gente, certo? E aí, a gente vai ter também outros exemplos que são mais comuns, como fitoterápicos, né? Aqui no Brasil, a gente não vai ver o suco de toranja tão facilmente. E aí, o suco de toranja, ele inibe a CYP e favorece a degradação, ele favorece a manutenção, no caso, da nifedipina, da cloritromicina, da simvastatina, e de bloqueadores de canais de cálcio, que são bloqueadores de canais de cálcio, antibiótico, macrolídeo, que é a claritromicina, e uma estatina, que é a simvastatina. E por que isso é importante? Porque não são, por exemplo, o suco de toranja não vai inibir todas as CYPs. Lembra, a CYP é uma família, então ela tem inúmeras enzimas, então não são todas as enzimas que vão atuar em todos os fármacos e por aí vai. Aqui é só um exemplo mais específico, mais pontual, para vocês saberem, por exemplo, que o suco de toranja vai ser mais importante nesses 3 fármacos aqui, certo? E aí, mas de maneira geral, para farmacologia, vocês não precisam saber todos os fármacos especificamente. Isso aqui a gente vai receber mais para frente, quando a gente for médico, estiver estudando a clínica, a gente vai saber. Ó, você não pode tratar tal doença com tal fármaco se tiver outro concomitante. Entendeu? A gente recebe isso pronto, assim, para a gente entender. A gente precisa aqui saber que o mecanismo de funcionamento pode ser
funcionamento da CIV pode ser aumentado ou inibido. E a erva de São João, que ela é um fitoterápico que eu não vi nada aqui do Brasil, é mais como nos Estados Unidos, por exemplo, utilizado para depressões leves, um fitoterápicozinho, talvez fosse, entre aspas, o chá de camomila deles lá, certo? Para a pessoa ficar mais zen e tal. E aí, ele tem uma ação que intensifica ciclo para muitos fármacos. E aí o principal para a gente seria a varfarina, né? Entrando já no metabolismo de segunda passagem, ou na fase 2 da metabolização, ou biotransformação, a gente vai ter os processos que a gente vai colocar moléculas na estrutura, na, na estrutura que a gente quer excretar. E aí, a gente tem as fases de conjugação, glicuronidação, acetilação, metilação. A gente vai botar um radical glucuronil, eu acho. Aqui um radical acetil, aqui um radical metil, um radical de glutationa e aqui glicinas e glutaminas. É importante a gente saber cada um? Não. Muito provavelmente a questão vai perguntar qual o metabolismo de qual etapa é presente no metabolismo de segunda passagem, tá? E é isso. Vocês não precisam saber, vou colocar metil assim assado. Não, entendeu? Então, basicamente, memoriza. Se você não quiser gastar muito do seu tempo, memoriza. Fase 2 é a mais difícil. E a fase um é a mais fácil, tá? Daqui pra frente a gente tem algumas questões, mas é a mesma coisa que eu disse em outros vídeos. Fica pra prática. É isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui!